Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais uma semana que o Senhor nos concede o fôlego de vida, o pneuma, e nós estamos até aqui porque Ele nos sustenta. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele da qual nós depositamos a confiança e quando Ele nos capacita, dia após dia somos renovados na sua força e no seu poder, segundo o Espírito Santo. Ele é aquele que promete e é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra. A Bíblia diz o filho do homem, mas ele é a natureza divina, da qual está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E o Espírito de Cristo é a verdade, da qual através dele alcançamos as promessas. A nossa principal promessa é a vida eterna, é a salvação. Assim como o Pai o justificou e o ressuscitou ao terceiro dia, ele é aquele que todo aquele que perseverar até o fim, ele disse: dar-te-ei a coroa da vida. Ele é aquele que ressuscitará aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que tiverem o seu nome escrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. A Bíblia nos ensina que os atletas submetem a exercícios físicos constantemente, todo ano, para se submeterem a uma prova, aonde ali não são todos que ganham, e aqueles que ganham seus troféus e medalhas é algo simbólico, algo perecível. Agora já nós e eles têm que seguirem as regras do regulamento das provas, porque senão são reprovados. Agora nós, através do exercício constante da fé, diariamente, nós alcançaremos a coroa da vida, algo que é eterno, algo que é riquíssimo para nós, do qual Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Assim como os atletas se submetem a exercício físico constantemente, nós temos que exercitar a fé constantemente, do qual a Bíblia nos ensina que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão na agricultura, se torna uma árvore onde os pássaros podem fazer seus ninhos. Por isso temos que exercitar a fé constantemente, para que ela cresça, e para isso é necessário que ele cresça e que a gente diminua, ou seja, temos que agir em conformidade com o Espírito Santo e jamais segundo uma alma teimosa. E assim, após a perseverança, somos aprovados com um caráter aprovado, do qual, manejando bem a palavra da verdade, da qual a Bíblia diz que assim como os atletas se submetem aos regulamentos das provas, nós temos que ser ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Temos que praticar constantemente, adicionando as virtudes à nossa fé, aonde Ele nos aprova. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso devemos perseverar dia após dia, segundo a eleição que Ele nos chama. Somos eleitos. A Bíblia nos ensina que somos carta seladas para o Deus Altíssimo, endereçadas para o Deus Altíssimo. O Espírito Santo nos sela para o último dia, daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Sabemos que o Filho está com o governo sobre os seus ombros e ele tudo contempla e executa. Ele está preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração, num só espírito, o espírito reto e inabalável.
onde a Bíblia diz que nós jamais devemos louvar os ímpios, jamais devemos aprovar as suas atitudes. Pelo contrário, aqueles que andam em impiedade devemos aborrecer todo o mal que eles praticam. Devemos anunciar a verdade para que eles que estão nas trevas, porque as trevas é a ignorância e a luz é a sabedoria, o entendimento do alto do qual se desvia do mal. Porque com o entendimento de próprios olhos, ninguém consegue se desviar do mal. E o fim é temer a Deus. Através de Cristo, alcançamos o princípio da sabedoria. A sabedoria é refinada, pura, 7 vezes no fogo, do qual antes mesmo do princípio, do qual Gênesis começa a relatar, ela já havia sido gerada no seio do Pai, do qual o próprio Jesus disse quando o Verbo se fez carne: Pai, me glorifica, assim como o Senhor antes me glorificava da primeira vez. Assim, quando nós seguimos essa sabedoria, o fim de todo homem é temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, e desviar do mal. Todos temos o conhecimento da ciência do bem e do mal, porque Deus, na sua imparcialidade, não omitiu nada do homem. Ele ensinou tanto a ciência do bem como o homem aprendeu da ciência do mal. Mas cabe a todo ser humano arrepender-se dos seus maus caminhos e alcançar a ciência do bem, para que vá tudo bem, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. Porque está escrito em Apocalipse: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas neste livro. Temos visto as pandemias, as pragas que têm assolado a humanidade por conta da falta do entendimento, por conta da sabedoria, falta da sabedoria do alto, do qual a Bíblia diz que quando nós buscamos a sabedoria do alto, ela é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra. Se não se alcança essa sabedoria, os dias são abreviados e muitos têm sonhos, planos interrompidos, porque ninguém é capaz de reter o fôlego de vida, o pneu, e quando se retira, está morto. Assim como as obras, devemos perseverar nas obras de justiça, porque muitos, embora se antes tivesse obras de justiça e agora está nas obras de injustiça, suas primeiras obras já não são possíveis de justificar. Devemos perseverar do início ao fim. Deus não agrada daquele que larga a mão do arado. Devemos perseverar sempre anunciando a verdade. E assim, em mais um dia, buscando esta sabedoria, o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, perseverando em caminhos retos e íntegros, porque Ele mesmo nos diz por esses dias: não erreis, dele não permite-se zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente ceifarás. Por isso devemos escolher as boas sementes, devemos permitir um coração na terra boa, aonde a palavra de Deus, que é Cristo, enxertada em nós e nós nele, ela frutifique e nós alcançamos os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei contra. Todo aquele que persevera segundo o Espírito Santo é cumpridor, ainda que se tenha um espinho na carne, como Paulo declarava e orava para que lhe fosse retirado. Jesus lhe diz: é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. A Bíblia nos ensina também: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas aquele que se gloria, se tiver de gloriar, glorie antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E em mais um dia perseverai, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque até aqui nos sustentou. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Aquele que era e que há, aquele que era e que é e que há de vir, aquele aonde por ele e para ele são todas as coisas.
Aleluias, oh glórias a Deus. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.